Atos 11, do versículo 19 até o 24. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é: permaneça no Senhor. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: permaneça no Senhor. Vá mais além, diga: custe o que custar, permaneça no Senhor. Amém, queridos? Preste atenção aqui para mim. O texto que nós lemos aqui, ele nos fala de algo que aconteceu a partir da morte de Estevão. Estevão, que era um diácono da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, um homem de Deus, ele é levantado e ele começa a pregar ousadamente a palavra do Senhor. Só que infelizmente os religiosos da época não aceitaram a palavra, se levantaram contra ele e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. E está escrito, e a partir da morte dele, nós lemos esta sequência aqui que diz que por causa da morte dele, foram dispersos, os irmãos foram dispersos por causa da morte de Estevão, e eles foram espalhados por vários lugares. Por vários lugares eles se espalharam. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa aqui muito importante, preste atenção. Isto aqui, nós vemos aqui, nós conseguimos ver a mão de Deus aqui, queridos. Como, pastor? Na perseguição, em estar espalhando a igreja, a gente não pode esquecer do que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Esse texto não está, mas eu creio que você conhece. Vamos lá, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Olha aqui para mim. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você for pesquisar com calma, olha aqui para mim. Tanto como o que Deus estava falando, o que Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos. Eu quero, a partir do momento em que o Espírito Santo, da parte do Pai, for derramado sobre vocês, vocês forem revestidos desse poder, que vocês comecem a pregar o meu evangelho, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que Deus estava dizendo? Que isto aconteça simultaneamente, tanto aqui como ali. Não é aqui primeiro para depois lá. Só que o que está acontecendo é que a igreja é cheia do Espírito Santo, muitas pessoas convertem com o primeiro sermão de Pedro, e aí todo mundo fica, em certo sentido, acomodado em Jerusalém. Fica todo mundo lá, a coisa está boa, está fluindo, está maravilhoso, mas só que imagina Deus olhando e aí? E a Samaria? E a Judeia? E a Galileia? Eles não entenderam que é tanto aqui como ali. Aí sabe o que Deus permite? Deus permite a morte de Estevão, e com a morte ele permite a perseguição contra os cristãos. E o que acontece? Diz a Bíblia que eles foram dispersos. E se você for ver com calma, outros textos nos falam que
A exceção foram os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Com exceção dos apóstolos, todos os outros, eles foram dispersos e por vários lugares. E a palavra nos revela aquilo que eu chamo de os benefícios da dispersão. O que significa, pastor, dispersão? Dispersão ou dispersar significa semear, espalhar, disseminar. Imagina Deus olhando e dizendo: de um jeito ou de outro vocês vão cumprir meu propósito. Eu vou espalhar vocês, eu vou semear vocês em outros lugares que precisam, eu vou disseminar vocês. E pegou aí, como é forte isso, né? Eu vou, imagina, eu e você sendo como uma semente de Deus. E o dispersar, o verbo dispersar significa semear. Então entenda que não era uma perseguição, não era um dispersar sem propósito. Tem lugares que precisam ser alcançados, e Deus pegando cada um: eu vou semear vocês nos lugares certos. Eu vou colocar vocês em lugares que nunca ouviram falar de mim, pessoas que nunca receberam essa palavra, esse evangelho. Eu vou semear vocês, eu vou disseminar, eu vou espalhar vocês. Agora deixa eu dizer, você sabe quais os benefícios da dispersão? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles saem e começam pregando somente para os judeus. Judeus começam a ouvir o evangelho da salvação de Jesus Cristo, mas eles vão além. A palavra diz que alguns desceram, que eram de Chipre, de Cirene, desceram para Antioquia e começaram lá também a pregar o evangelho. O que isso nos mostra? Gentios também começaram a pregar, começaram a ouvir o evangelho. Primeiro só judeus, mas o Espírito Santo está trabalhando, porque a morte de Cristo, ela quebrou uma parede chamada inimizade que existia entre judeus e gentios, para que Deus pudesse de todos fazer um só povo a Ele. Então judeus e gentios agora estão sendo alcançados com o evangelho. O evangelho está sendo pregado primeiro para os judeus, mas o Espírito Santo conduz alguns, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre eles. Então é o Senhor que está direcionando ele para os lugares certos. A mão do Senhor estava sobre eles, e alguns descem para Antioquia, e lá eles começam a pregar a palavra. Aí, muito mais do que só ouvir o evangelho, a Bíblia fala que porque a mão do Senhor estava sobre eles, muitos crendo se converteram ao Senhor. Muitos crendo se converteram ao Senhor. Agora eu quero lhe dizer uma coisa muito maravilhosa aqui, que depois vai ser compartilhado aqui de uma forma mais detalhada. No ano de 2013, no mês de janeiro mais precisamente, aconteceu também uma dispersão dentro do estado do Pará. Quem pegou a mensagem aí? Vou repetir para quem não sabe. Segura aí. Vou repetir para quem não sabe. Você lembra o que significa o verbo dispersar? Disseminar. Em janeiro de 2013 aconteceu uma dispersão dentro do estado do Maranhão, do Pará. Por que eu falo dentro do estado? Porque foram de vários lugares. Deus pegou vários paraenses. Eu vou semear vocês no Maranhão. E aí ele foi semeando. Eu vou semear lá em Chapadinho. Eu vou semear lá em Santa Rita. Eu vou semear lá em Rosário, em Passo do Lumiar, em Ribamar, em Raposa. O Maranhão que nos aguarde, porque é para todo o estado. Amém? E foi isso. A dispersão chegou no interior do Pará, mais precisamente da região oeste do Pará, na margem esquerda do rio Amazonas. A dispersão chegou lá, porque deixa eu lhe dizer, estava bom, o negócio estava bom lá. Estávamos pastoreando uma igreja com mais de 1.500 membros. Éramos diretores de uma base de mais de 50 igrejas. Estava muito bom o negócio. Casa própria. Estava muito bom. Aí Deus diz: estou olhando além do estado.
povo já está sendo alcançado, mas pode ser muito mais. Muitos já foram alcançados, mas muitos ainda precisam ser alcançados. E o que nós temos visto no decorrer desses 10 anos, queridos? A graça salvadora de Jesus Cristo chegando e alcançando gentios para o Senhor. E aí nós podemos dizer que muitos que estavam perdidos foram achados, que estavam em trevas viram a luz, que estavam cegos espiritualmente passaram a ver, que estavam mortos espiritualmente e passaram a ter vida em Cristo Jesus. Isso nós somos testemunhas. E só para você ter uma ideia, eu não vou mencionar nome, porque eu nem pedi permissão também, mas é uma pessoa do meu coração. No início da igreja aqui, Deus nos levou até uma casa, bem no iniciozinho, ainda estávamos na garagem. Deus me levou até uma casa, e lá nós encontramos uma família, e o evangelho estava sendo pregado para aquela família, e aquela família se reconciliou com Jesus, e uma pessoa daquela família disse: eu estava planejando tirar minha vida, eu ia me matar, mas a graça salvadora chegou na frente. A graça salvadora de Jesus Cristo chegou na frente e o alcançou, e hoje estão junto conosco, servindo a Jesus para a honra e glória dele. Então isso nos alegra muito mesmo. Quando nós chegamos no versículo de número 22 do texto que nós lemos, está escrito assim, olha o que está escrito no versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Eu fiz um paralelo dessa palavra lá em Chapadinho, mas eu quero fazer para cá também, para que você entenda uma coisa. Assim como a notícia do que estava acontecendo em Antioquia chegou até aos ouvidos da igreja em Jerusalém, para que os apóstolos pudessem testemunhar do que Deus estava fazendo em Antioquia. Escute, nós aqui em São Luís somos testemunhas do que o Espírito Santo tem feito nesta terra no decorrer destes 10 anos, através da Paixões de São Luís. Nós somos testemunhas daquilo que Deus tem feito. E eu tenho dito uma coisa, vocês perceberam que eu estou mais bonito hoje? É aniversário, gente, é aniversário, por favor, é aniversário. Mas deixa eu lhe dizer, alguém que não nos conhece, chega nesse lugar, amigo, poltrona, também, né? Já pensou dizendo isso também? Também, né? Olha aqui para mim, você que está nos vendo hoje, não nos julgue se você não conhece o nosso ontem. Vou repetir, você que está nos vendo hoje, não nos julgue se você não conhece o nosso ontem, porque o nosso ontem foi lá em uma garagem, e depois fomos promovidos para o fundo do quintal. Promoção, porque o quintal era maior. Você está pensando, Jeová é desse jeito, fomos promovidos para o quintal. Aí do quintal nós fomos para o 3º andar. Jeová faz dessas coisas, e nós nos alegramos com aquilo que Deus tem feito. Por isso, nós queremos dar para aquele que vive para sempre toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. E nós podemos dizer, como o pastor Eibe costuma dizer, apesar de nós, Deus tem feito tudo isso.
Apesar de nós, Deus tem trabalhado de uma forma maravilhosa. Escute, assim como a igreja de Jerusalém enviou Barnabé até Antioquia, eu quero lhe dizer que eu estou hoje aqui como um Barnabé de Cristo para lhe compartilhar 3 coisas importantes. E eu quero fazer um paralelo do que estava acontecendo em Antioquia, e um pouco daquilo, compartilhar com você do que está acontecendo aqui. Então eu, como um Barnabé de Cristo, eu estou aqui, primeiro lugar, estou aqui primeiro, de primeira mão, para dizer que eu sou consciente de tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu sou muito consciente de tudo aquilo que Ele tem feito ao longo dessa jornada, da forma como Deus tem conduzido todas as coisas. Eu sou muito consciente disso, mas eu sou muito consciente também de que frutos que nós estamos colhendo hoje é resultado, foi mencionado aqui em cima, Salmo de número 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Muitas sementes foram semeadas chorando, foi semeadas com dificuldade, com privações, mas nós já podemos ver, para a glória de Jesus, muitos frutos daquilo que foi semeado. Nós já podemos ver, e eu estou vendo para uns frutos tão bonitos. Para quem não entendeu, eu vou repetir, eu estou olhando para uns frutos tão bonitos. Amém, glória a Deus. Isso é resultado daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus tem feito. A primeira razão é essa: eu estou aqui como um Barnabé, para dizer que eu sou consciente de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu tenho visto, eu tenho ouvido, e isso alegra muito o nosso coração. E a palavra nos diz assim, que ele chegou e ele viu o que Deus estava fazendo. Ele viu aquilo que Deus, ele era uma testemunha ocular daquilo que Deus estava fazendo. A segunda razão por que eu estou aqui, queridos, nesta noite, é para me alegrar com vocês pela graça divina que tem sido derramada sobre nós. Eu quero me alegrar com vocês por esse favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, que tem sido de uma forma abundante sobre nós. E ouça o que eu quero lhe dizer aqui, que é muito importante isso aqui, eu quero que você ouça. Queridos, eu estava ouvindo, acho que era um podcast de uma pessoa, eu espero do fundo do coração, e eu vou falar, mesmo que eu quisesse falar o nome eu não sei, mas provavelmente muitos de vocês assistiram isso. Escute, uma pessoa, ela foi capaz de dizer o seguinte, mais ou menos assim: olha, eu sou uma pessoa muito boa, sabe, procuro ajudar as pessoas, e foi falando várias virtudes. E ela disse: olha, quando for sobre o negócio da salvação, quando for para a questão de ser salva, que eu comparecer diante de Deus, se Deus quiser que eu fique no céu com Ele, Ele vai permitir e eu vou ficar no céu. Se Ele não quiser, não sou eu quem vou perder, é Ele quem vai perder, porque eu sou uma pessoa muito boa. Quem assistiu isso? Olha aqui para mim, escute, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O nosso melhor sem a graça, a nossa melhor justiça sem a graça, Isaías, sendo usado pelo Senhor, ele diz: é trapo de imundícia. Certa vez, um jovem rico chega com Jesus e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Ele olha e pergunta: por que tu me chamas de bom? Bom só existe um. Bom só existe um, que é Deus. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Escute. Porque está escrito que Barnabé chega, a Bíblia nos fala que a mão do Senhor estava sobre eles, o Evangelho estava sendo pregado, muitas pessoas estavam convertendo-se ao Senhor, e nos fala que Barnabé, ele chegou, ele viu a graça de Deus sobre aquelas pessoas. O que é isso? Ele viu o favor imerecido de Deus, ele viu Deus alcançando por sua graça, a graça de Jesus Cristo, alcançando pecadores que não mereciam,
assim como eu e você, de perdão, de salvação, que não mereciam. Então eu quero que você entenda isso aqui, que é muito importante a gente entender. Sem a graça de Jesus Cristo, não existe bondade que possa pagar os nossos pecados. Não existe justiça que possa nos absolver. Não existe um outro meio, uma outra forma. Então eu quero que você pegue isso aqui com você, porque é muito sério. E, sabe, eu digo, meu Deus, quando eu ouvi aquela pessoa falando, se Deus não quiser que eu fique no céu, é Ele que vai perder, não eu, porque eu sou uma pessoa muito boa. Misericórdia, 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 que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender. Porque está escrito, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Não é pelas minhas obras, é pela obra dEle. Amém, queridos? Não é pela minha bondade, é pela bondade dEle. Então Barnabé se alegra, e eu quero me alegrar com todos aqueles que tenham entendido o poder que tem essa graça salvadora de Jesus Cristo, e que já abraçaram essa graça, e que estão vivendo debaixo desse favor. A terceira razão porque eu estou aqui, como fez Barnabé, é para vos encorajar a que cada um, com firmeza de coração, permaneça no Senhor. Eu estou aqui para lhe encorajar, que você com firmeza de coração escolha, decida permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Agora preste atenção, tem uma pergunta aqui muito importante, pastor, mas como é possível permanecer no Senhor, visto que as tentações e as provações estão constantemente procurando me afastar de Cristo? Como é possível permanecer? Eu conheço pessoas, pastor, que hoje não estão mais com Jesus, se desviaram. E eu conheço pessoas que até hoje não tomaram uma decisão para Cristo, porque já estão pensando que podem desviar. Não, se for para tomar decisão e depois desviar, eu prefiro ficar onde eu estou. Então a pergunta é, pastor, como é possível permanecer no Senhor, diante de tantas tentações e provações que tentam nos afastar dele? Eu quero que a gente aprenda com a igreja primitiva aqui, por favor. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, quero que você me acompanhe aí. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ponto. Como é que essas pessoas viviam? Eram todos novos convertidos. Como era que eles viviam? Olha o que está escrito a partir do ponto, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha aqui para mim, pastor, qual é? Me fale desses segredos aqui. Eu quero ser bem breve. De segredos para nós permanecermos no Senhor, queridos. Primeiro segredo: perseverança, constância. Perseverança. Quantas pessoas começaram uma faculdade animadas, vou me formar, trancaram. Falta de quê, pastor? Perseverança. Estava crescendo na empresa, sendo promovido, parou. Falta de perseverança. Queridos, é muito sério.
Qual a definição de perseverar? Verbo: aderir a alguém, ser seu partidário, se dedicar ou fiel a alguém, ser dedicado ou fiel a alguém, ser constantemente atento a, dar constante cuidado a alguém, continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso para, estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente. E o texto nos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu quero só destacar uma coisa aqui para mim. Preste atenção, escute. Tenha muito cuidado com o que você ouve. E de quem você ouve. Romanos capítulo 10, versículo 17, parte A. Porque a fé vem pelo... Segura aí. Porque a fé vem pelo ouvir. Então cuidado com o que você ouve. Porque aquilo que você ouve, gera fé em você. E você pode passar a acreditar nas coisas mais absurdas que possam existir nesse mundo. Por que tem tanta gente que crê em coisas que para nós é um absurdo? Porque eles pararam para ouvir. Pararam para receber. Recebe. A Bíblia nos fala que eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos. Queridos, vocês que já estão conosco há mais tempo sabem que nós sempre colocamos à prova aquilo que nós ministramos aqui no altar, para que cada um tenha liberdade de examinar aquilo que nós temos falado. Por quê? Porque nós levamos muito a sério isso aqui, porque não são objetos, não são coisas, são vidas. São vidas. Eu ouvi outro dia um vídeo que eu me envergonhei como pastor, porque era um vídeo de um pastor, e eu espero que seja um fake news, de um pastor ensinando como enganar ovelhas. Um pastor ensinando outra ovelha como enganar ovelhas. Eu quero dizer que nós levamos muito a sério o altar e aquilo que nós ministramos. Eu quero que você atente sempre para um conselho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, se eu não me engano é o versículo 21, ele diz: examinai todas as coisas, retende o que é bom. Queridos, eu estava falando de manhã, eu posso, a minha esposa, de vez em quando dá certo, ela me manda ir no supermercado. Meu bem, dá para você ir no supermercado? Comprar uns legumes, comprar fruta? Vou. Eu posso estar apressado, mas nunca você vai me ver comprando tomate desse jeito. Você não vai me ver fazer, mesmo que eu esteja, se eu estiver muito apressado, eu não vou. Você sabe por quê? Porque eu sou desse tipo. Você sabe o que acontece? Um monte de gente, quando chega lá em casa, a metade está estragada. Mas você não viu isso? Não, eu estava apressado. Olha aqui para mim. Tem um grande amigo meu ali. Eu sou flamenguista. Segura aí que eu vou falar um negócio aí. Segura aí. Escute. Olha aqui para mim. Eu sou flamenguista, mas eu preciso falar um negócio do urubu. Olha aqui para mim. Escute. Não seja um crente urubu. Olha aqui para mim de novo. Não seja um crente urubu. Pastor, você está querendo dizer o que com isso? O urubu come tudo que não presta e continua feliz da vida. Você já ouviu falar ou já viu algum urubu internado com infecção intestinal? Você já viu alguma vez? Já ouviu falar disso? Não existe. E você sabe o que é mais triste? Às vezes tem cristão ouvindo, recebendo um monte, me perdoe a expressão, um monte de coisa que não presta. E aí diz: irmão, e aí como é que está? Se melhorar, estraga. Melhor do que isso só no céu. Já está estragado, irmão. Você entende? Já está estragado. Então a gente precisa estar muito atento. Está muito atento, a gente precisa estar muito atento. Cuidado que tem um material que é entregue de porta em porta. Fica quieto, tá bom.
Eu já digo, se chegar na sua porta e entregar para você, não leia, sente nela. Vocês são inteligentes. Não leia, sente nela. Diga perseverança na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança, constância. Segundo segredo que a igreja nos revela, a Bíblia diz que em cada alma havia temor. O que é temor, pastor? Uma profunda reverência, um profundo respeito pelo seu amado Senhor e Salvador. Nós precisamos temê-lo e respeitá-lo, não só quando estamos na frente dos outros, mas quando nós estamos sozinhos. Eu já contei essa história, contei de manhã, vou contar de novo. Um dia eu estava minha esposa reunindo com uma pessoa, e eu fui tomar um banho, porque eu precisava lá no centro histórico. Tomei banho, me arrumei, fiquei cheiroso, bonito, arrumado. Aí quando eu chego com a minha esposa para contar para ela, dizer, meu bem, eu já vou lá no centro, tá? A pessoa me olhou com um zoião desse tamanho e disse, pastora, não deixa ele sozinho não, pastora. Aí eu retribuí a olhada, olhei com um zoião também desse tamanho e disse para ela, não se preocupe, porque eu não vou só. Se você respeita e honra o seu amado, não precisa ter alguém para vigiar você. Não precisa ter câmera escondida. Não precisa não. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E Deus pergunta, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Às vezes a gente honra mais as pessoas do que a Deus, teme mais as pessoas do que a Deus, respeita mais as pessoas do que a Deus. E Deus pergunta, olha, ele fala, é verdade, o pai honra o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Ele diz, se eu sou pai, aonde é que está a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde é que está o respeito para comigo? Então ela fala que esse temor, ele era genuíno, ele existia na vida desses irmãos. Outra qualidade é a vida em comunidade, viver em comunidade. O que é isso, pastor? É decidir ser família, ser corpo, ser igreja. Está escrito que todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. Aprenda a ser família. Aprenda a ter prazer em estar em comunhão. Olha aqui para mim, escute. Se a gente não consegue ficar 1 hora, 2 horas do lado de alguém, na célula, no culto, como é que vai ser esse negócio vir pela eternidade? Então, com muito amor e respeito, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, por favor, comece a se acostumar comigo. Diga, aqui é passageiro. Você vai ver quando chegar lá. Então aprenda a ser família, aprenda a ser corpo, aprenda a viver em comunidade. Aprenda a amar, aprenda a perdoar. Amém, queridos? Amém? Eles viviam, a palavra nos diz que eles tinham tudo em comum. Outro segredo aqui muito importante é o congregar. A Bíblia diz que diariamente eles estavam no templo e de casa em casa. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Eu lhe falo com muito amor, não escolha ser um desigrejado. Não escolha. A Bíblia diz que isso se tornou costume de alguns.
E se você for ver, vai ter várias justificativas para isso. Você sabe o que Deus usou para eu passar a assumir um compromisso como novo convertido, para não faltar em reuniões da igreja? Está lá o Elcio, novo convertido, não tinha função nenhuma na igreja, estou lá em casa, era culto de jovens. Tomei um banho, coloquei uma calça, um tênis e fiquei lá. Tinha uma televisão, fiquei lá assistindo o negócio, esperando a hora para ir para lá para a igreja. Eu ia a pé. Quando eu ouvi o negócio, está chovendo. Você tem que olhar com o microscópio para ver os pingos que quase não aparecem. Está chovendo. Tá, fiquei lá mais um pouco. Do mesmo jeito. Aí eu tomei uma decisão, afinal de contas eu estava sozinho. Eu disse, eu não vou hoje para a igreja. Gente, era uma chuva que não molhava ninguém. Mas eu tomei a decisão. Hoje eu não vou para culto, não vou para a igreja. Tá. Gente, falo diante de Deus, ninguém sabia. Tá, passei o sábado, domingo vou para a igreja à noite. Eu chego na igreja, a primeira pessoa que foi lá para iniciar o culto, para falar, ela começou o culto assim. Tem gente que troca Jesus por causa de uma chuvinha. Olha aqui para mim. Quando Deus quer demonstrar amor, Ele não precisa mandar recado, Ele vai direto assim. Gente, naquele dia eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vou faltar. Criei vergonha, minha esposa. Nunca mais eu vou faltar. E eu estou lhe falando de 36 anos atrás. A pregação fica mais empolgada, né? Olha aqui para mim, pastor, qual era o resultado dessa vida que essa igreja estava vivendo? Olha como está escrito. Eles estavam louvando a Deus e eles conseguiram contar com a simpatia de todo o povo. O pastor Sedinaldo, ele diz, não seja um crente simpático, não um crente antipático. Seja um crente simpático, não antipático, né? Tem crente que o pessoal, meu Deus do céu, tomara que se mude logo, né? Tomara que o arrebatamento aconteça só para ele, né? Sabe, meu Deus, porque infelizmente acaba tendo crente antipático. Seja simpático, amém? Então olha aqui o resultado, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia. E nós vamos ver cada vez mais esses resultados para a glória de Jesus. Agora eu quero ler um texto com você. Estamos chegando na parte final. Eu quero ler com você. Quero que você me acompanhe. Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero que você me acompanhe nos primeiros 16 versículos que eu vou ler bem rápido aqui. Evangelho de João, capítulo 15. Me acompanhe aí, por favor. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, nem permanecer, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que desde
muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo estejais em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou lhe perguntar aqui. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os? Ok. Ele disse: meu pai é o agricultor. Pega isso aqui, que eu vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa me responder. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Qual é o maior desafio de um ramo? Olha aqui para mim, o maior desafio de um ramo não é dar fruto. O maior desafio de um ramo não é dar fruto, gente. Porque tem muito crente que já deu fruto, hoje está desviado. Pastor, qual é o maior desafio de um ramo? É permanecer ligado à videira. Se você for ler com calma e marcar, o verbo permanecer, em vários tempos, esse verbo aqui, ele aparece 12 vezes, no capítulo 15 de João, do versículo 1 até o 16. Ele aparece, diga comigo, 12 vezes. Então, só para você perceber a intensidade com a qual o Senhor ele fala sobre a importância de permanecer. Se permanecerdes em mim, preste atenção que é condicional. Tem que permanecer. Aí a pergunta é: pastor, por que esse é o maior segredo e ao mesmo tempo o maior desafio para todo ramo? Escute, é porque a vida, a videira é a fonte de energia do ramo, é de onde ele recebe a seiva, é de onde ele recebe os nutrientes para a sua vitalidade. E é assim que ele passa a ter todas as condições necessárias para ser frutífero. É se ele permanecer, é se ele decidir continuar, é se ele decidir ser constante, independente das circunstâncias. Você entende? É a permanência. Quantas vezes você já viu, olha aqui para mim, talvez você já viu em alguma árvore, aí nas estradas da vida aí, alguma árvore que ela está em pé, mas um galho quebrou, e aquele galho está seguro somente por um fio, uma coisinha pequena, mas aquela parte que quebrou está seca. Pastor, por que está seco, se ainda está ligado à videira? É porque deixou de receber vida, deixou de receber os nutrientes necessários, deixou de receber aquilo que era vital para estar vivo. Então, meu irmão, olha aqui para mim. Jesus, ele disse para uma das igrejas em Apocalipse, ele diz: você tem cara de quem vive, mas está morto. Cara de quem vive, mas está morto. Então é como se ele dissesse: olha, você estava muito ligada e você estava recebendo vida, mas você parou de receber. E na medida em que para de receber, começa a morrer, começa a perder. João capítulo 15, versículo 5, só vai fazer sentido para a sua vida se você se vê como um ramo e Cristo como a videira. O que está escrito em João 5,15? Olha o que está escrito. Eu sou leia comigo por favor, 1, 2, 3 já. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém?
Se é para Ele, aplauda bem forte. Se você for ver aqui, o sem mim, esse sem significa separado, à parte, sem algo, de lado. Quando ele diz sem mim, ele diz: você está separado. Se você está separado, se você está de lado, você não vai poder fazer nada como ramo. Você não vai poder ter folhas verdes. Você não vai poder dar fruto. Você não vai poder ser bênção para a vida de ninguém. Porque lembre-se, um ramo que dá fruto, ele se torna bênção para a vida dos outros. Ele passa a dar daquilo que ele tem recebido e daquilo que ele tem. Ele passa a compartilhar com os outros. João capítulo 6, versículo 57. João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Querido, isso aqui é um princípio, isso aqui é um segredo para a nossa vida. Você quer ter vida espiritual? Você quer ter uma vida cristã saudável? Veja Cristo como seu principal alimento, como a sua principal fonte de energia, fonte de vida, de vitalidade, de saúde. Porque sem Ele, Ele disse: olha, é como se Ele dissesse: eu sou quem eu sou, eu tenho o que tenho, porque eu me alimento do Pai. E assim também é, todo aquele que de mim se alimenta, por mim vive. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Mas eu vou além agora, último texto, João 6, de 67 a 69, e já vou pedir que você vá ficando de pé. João 6, do 67 ao 69. Eu quero ler com você aqui, porque eu quero mostrar um detalhe que outro dia eu mostrei. Olha o que está escrito. À vista disso, muitos dos seus discípulos, o quê? O abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Volta o versículo 68, por favor. Olha o 68. Jesus perguntou: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. O que ele respondeu? 1, 2, 3, já. Olha aqui para mim. Eu já falei isso aqui, essa semana eu descobri um outro hino. Tem 2 músicas evangélicas que a letra delas está errada. Você lembra aquela que a gente canta muito aqui? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde? Está errada essa letra. Você sabe por quê? Olha aqui a pergunta que Jesus fez. Para? Ele falou, ele disse para onde? Pedro disse para onde? Não, para quem? Porque quando se pergunta para onde, você tem várias opções. Agora quando você pergunta para quem, aí já muda. Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. É como se ele dissesse: Jesus, agora já é tarde demais. Já é tarde demais. Nós descobrimos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E mais, nós cremos no Senhor, e por esse convívio, essa caminhada, nós passamos a conhecer e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Queridos, isto aqui só faz um verdadeiro sentido quando esta verdade, ela é revelada no nosso espírito. Que verdade? Foi isso que aconteceu com o mesmo Pedro que falou isso. Mateus capítulo 16, Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles disseram: uns dizem que Tu és Elias, há outros que dizem que Tu és Jeremias, há outros que dizem que Tu és um dos profetas que ressurgiu dentre os mortos. E Jesus pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus disse: Pedro, tu és Simão Bar-Jonas, e eu te digo que não foi carne nem sangue que tu revelou isto, mas foi o meu Pai que está nos céus. Queridos, olha aqui para mim. Esse é um dos maiores segredos da permanência. Porque se você entrega a sua vida para um estranho, se você entrega a sua vida para um desconhecido, na primeira oportunidade que você tiver, você vai deixá-lo, como fez a multidão. Uma grande multidão que estava com ele foi embora. Por quê? Porque não conheciam ele. Se você for ver no versículo 2 desse capítulo 6, por favor, você pode liberar só o versículo 2 do capítulo 6 de João? Só o versículo 2. Olha o que está escrito. É a mesma multidão que abandonou Jesus. Olha o que está escrito a respeito dessa multidão. E para mim isso aí é resultado da falta de revelação de quem é Jesus Cristo. João 6, 2. Olha o que diz: numerosa multidão seguia-o, numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Era uma multidão que não caminhava porque tinha a revelação de quem ele era. Era uma multidão necessitada de pão. Senhor, eu estou aqui por causa daquilo que o Senhor me dá. Eu não estou aqui por causa de quem o Senhor é. Aí os discípulos estão dizendo: Senhor, nós vamos permanecer aqui não por causa daquilo que o Senhor pode nos dar, mas por causa de quem o Senhor é. Nós vamos permanecer porque nós sabemos quem é o Senhor.